Imagine Jesus na terra e uma pessoa andar com ele, ter tido como amigo de Jesus, a pessoa ver sinais, ver maravilhas, ver milagres, e mesmo assim, ao encontrar esse tesouro da vida, a pessoa se perder? É possível? É possível porque Judas abriu lugar para Satanás no seu coração, mesmo estando ali, sendo amigo de Jesus. E para Jesus ele era amigo mesmo, porque Jesus foi muito sério, muito firme em dizer isso, quando ele sabia que Judas tinha acabado de traí-lo, estava indo ali para dar um beijo nele, para os soldados romanos verem que ele era o Jesus, e Jesus então ser preso. No momento em que Jesus estava sendo traído, ele falou para Judas: amigo. Então é possível alguém ser amigo de Jesus e se perder. E eu vou ser bem sincero para vocês, tem poucas coisas na vida que eu tenho medo. Tem poucas coisas na vida que eu tenho medo. Talvez umas 3 coisas na vida eu tenho medo. E uma delas é justamente eu me perder. Por quê? Porque o se perder não é depois que o caldo já entornou. O se perder acontece durante o processo em que parece que nada está acontecendo. O se perder acontece a partir de um gatilho, que é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Porque nós estamos mergulhando em João 15, que esse ano é o ano de dar frutos, e nós estamos vendo que nós precisamos permanecer na palavra, na presença e vivendo um propósito. Eu quero pedir para você repetir isso, para ficar bem firmado. Diga: permanecer na palavra de Deus, na sua presença, vivendo o seu propósito. Amém. Esse é o caminho para nós darmos muito frutos e vamos dissecar, estamos dissecando o entendimento disso. E vimos que nós somos os ramos ligados na videira e que ao permanecermos ligados na videira, nós podemos dar muito fruto. Nós somos limpos pela palavra logos, a palavra escrita, as escrituras, os princípios da palavra de Deus. Eles vão de encontro à nossa alma, à nossa forma de ser, de pensar. E vem a poda de Deus. A poda não é como corte. A poda é para preparar-nos para darmos mais fruto ainda nas nossas vidas. Em todas as áreas, vemos os resultados maravilhosos do poder de Deus em todas as áreas da nossa vida. Isso está disponível para mim e para você, para todos aqueles que creem. Ok? Somos limpos pela palavra Logos, é por isso que estamos ali. Abrimos a turma Primeiro Espaço da Jornada Espiritual, e estou muito feliz, tem mais de 110 pessoas inscritas na primeira turma. Glória a Deus. Pessoas que entenderam e estão lá. Até pessoas já estão mais tempo na igreja, fiquei muito feliz com isso. Isso mostra um coração ensinável, um caráter ensinável. Coloquei um vídeo lá no grupo da turma por isso. A inscrição ainda está aberta, ainda tem tempo. Entra no aplicativo, tem lá embaixo o primeiro espaço, clicou lá, vê o vídeo do Marcelo explicando para entrar na turma que está ali no link do WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Entrou lá, ingressou na turma e lá, essa semana agora vão ser dadas as instruções. Mas o que vai demandar de quem estiver na turma? Ficar durante um mês, de segunda a sexta, você separar 15 minutos do seu dia para mergulhar na presença de Deus. E dia 8 de março, você vir para uma aula presencial, um sábado à tarde aqui. 8 de março. É o que vai exigir de você. Se você quer permanecer na palavra de Deus, quer crescer na Logos, ser limpo pela Logos, porque é a partir da Logos que nós alcançamos, como diz lá em João 15, vamos ler, João 15, vamos ler o versículo 7, né? A partir do versículo 7, aí acontece exatamente isso aqui, ó. Depois que a gente entende isso, e aí, se permanecerem em mim, e as minhas palavras, remas. Tu vê que a Logos, ele fala lá no 3, nós somos limpos pela palavra Logos.
Quanto mais nós somos limpos pela palavra de Deus, pelo que está escrito na Escritura, por aquilo que Deus já falou, nós então começamos a ter acesso ao sobrenatural. As palavras remas de Deus, porque no grego é diferente, no português é a mesma palavra, mas no grego é diferente. E tem profundidade diferente. São palavras que Deus continua dizendo. Palavras logos são as palavras que ele já disse. As remas são aqueles que ele continua dizendo. As remas são aquilo que você veio buscar hoje. Você quer que Deus fale com você de uma maneira específica. Então você acabou de ler a logos. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E aí Deus começa a falar de maneira específica com cada um e vai continuar agora, como já falou na hora do louvor, e vai continuar. Então preste atenção, estamos nessa tônica. Nós estamos agora indo em direção às remas de Deus. Estamos indo em direção ao sobrenatural, porém existe algo que a gente precisa demarcar aqui hoje, e é hoje. Hoje é um dia de cura. Essa é uma noite de manifestação da presença de Deus, trazendo ao seu coração um despertar, para que possamos daqui para frente continuar indo em direção à manifestação de Deus, ao poder de Jesus, e não sermos enganados como aconteceu com Judas, que andou com Jesus e se perdeu. E é exatamente isso que a gente precisa entender, é a palavra que Deus quer trazer nessa noite. E a partir do domingo que vem, nós entramos na pista de decolagem. Mas a gente só entra na pista de decolagem se nós entendermos isso que vamos falar aqui agora. Porque exatamente o que vamos falar agora é o que tem feito muitas pessoas não permanecerem em Jesus, não permanecerem na sua palavra, não permanecerem na sua presença, porque quando elas deixam isso aqui entrar no seu coração, elas vão perdendo a presença de Jesus, porque uma coisa não fecha com a outra, e vão perdendo o propósito de Deus nas suas vidas. Então vamos lá. Lucas 22, 3, eu vou deixar aqui o João 15, não, vamos ler o João 15 em diante, para você entender aonde a gente quer chegar, tá? Vamos lá. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É exatamente nesse lugar que a gente quer chegar. A alegria de Deus transbordar nos nossos corações e essa alegria ser completa. Amém? Então vamos aprender com quem fez errado. Vamos aprender com Judas. No capítulo 22 de Lucas, no versículo 3, nós vemos o que aconteceu com ele. 22:3 diz assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Preste atenção. Quando os discípulos estavam curando, libertando, sarando pessoas, Judas estava ali no meio. Possivelmente ele foi um dos que orou por várias pessoas e elas foram curadas, saradas, libertas. Os discípulos de Jesus batizavam as pessoas, provavelmente Judas batizou várias pessoas. O grupo seleto, o grupo dos 12 de Jesus, Judas fazia parte. Estava ali imerso em poder, em autoridade vinda do céu, experimentando manifestações do céu na terra, e ele permitiu que Satanás entrasse no seu espírito e na sua alma, e no seu corpo também. Como é que isso é possível? A palavra diz lá em Efésios 4:27, Paulo fala, não deem lugar ao diabo. Se nós dermos brecha, se nós quebrarmos princípios,
quando nós agimos de forma diferente do que a Escritura diz, nós damos lugar ao diabo. Isso acontece na rotina da nossa vida. Judas estava tão fora, sem perceber, ele achava que estava certo. Por exemplo, lá em João 12, coloca lá no João 12, versículo 4, só para a gente contextualizar, para você entender, que é bem importante você entender isso. No capítulo 12, perdão, nós vemos ali, no versículo 3, Maria pegando um frasco de perfume de nardo puro e ungindo os pés de Jesus. É uma expressão de adoração. Falamos antes de oferta, né? Era caríssimo. Era os olhos da cara o que ela estava gastando de perfume para ungir Jesus. Aí Judas, que era o tesoureiro dos 12, ele... Olha o que diz no versículo 5. Por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele não entendeu o que estava acontecendo ali espiritualmente. E ele achava que estava certo. Agora, para analisar. Se você olhar do ponto de vista financeiro, econômico, aí os administradores, os gestores, ele estava certo ou estava errado? Fala aí, gente. Estava certo. Desse ponto de vista. E ele falou isso achando que estava certo. Mas porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo, não conseguiu enxergar do ponto de vista espiritual. Ali ela estava preparando Jesus para aquilo que ia salvar a humanidade. Era uma expressão de louvor, de adoração genuína. E ele não entendeu. O cara que andava com Jesus criticou. Por que ele criticou? Por conta de algo que se chama benefício próprio. Porque no fundo, ele estava preocupado era com ele. Coloca o versículo seguinte. Porque ele pegava das ofertas. Ele metia a mão na sacola das ofertas. Talvez você vai achar assim, pô, mas isso aí é um exemplo que não fecha com a minha vida, porque eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Como é que é? Eu não mato, eu não roubo, não faço mal para ninguém, só tento ajudar. E aí a gente se acha o bonzão. Eu era um desse. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, pelo contrário, sempre ajudei e tomei na cabeça. Mal a gente sabe que é pobre segue nu. E aí, por conta desta situação que aconteceu, diferente da forma dele pensar, ele criticou algo e não entendia. A gente precisa aqui pegar o princípio. Talvez a gente não vai errar por causa disso que ele errou. E na palavra de Deus nós precisamos extrair a raiz da coisa, o princípio. Qual é o princípio? Repita assim comigo. Por causa de um benefício próprio, da minha forma de pensar e do meu jeito de ser, provavelmente, se acontecer algo diferente, ou que fira a mim, eu vou me sentir ofendido. E é exatamente isso que tem roubado a presença de Deus na vida de milhares de cristãos no mundo, que tem impedido agir e roubado o propósito de Deus na vida de vários homens. Eu já vi com os meus olhos. E não foi um só. Judas, ele se sentiu ofendido, porque estava acontecendo algo de uma forma diferente do que ele pensava. No fundo, existia um benefício próprio que estava sendo atingido. E aí é sobre isso que eu quero trabalhar com você, porque a gente precisa eliminar, e essa noite vai ser uma noite de cura, que a gente vai eliminar isso, para a gente poder entrar no sobrenatural de Deus, porque se tiver resquício de ofensa, a pessoa não avança. A ofensa, ela impede o permanecer na palavra, na presença
e no propósito de Deus roubando os frutos. Então a gente precisa eliminar esse negócio que rouba os frutos. Provérbios 18, 19. Olha o que a palavra diz sobre a ofensa. Provérbios 18, 19 diz assim: um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Uma pessoa que se sente ofendida e que se deixa permanecer ofendida bloqueia todo o agir de Deus na sua vida. E fica igual o Judas. Muitas vezes está no meio do sobrenatural, está ali junto, mas já se perdeu e nem sabe e ainda acha que está certo. Só que depois vem a consequência e depois não tem mais como voltar atrás de várias coisas. Isso é muito grave. Eu já vi isso acontecendo. Algumas vezes, infelizmente, várias vezes, infelizmente, em níveis diferentes, até com pastores. Já vi uma vez um pastor, tinha o pastor sênior como figura paternal, e uma vez ele se sentiu ofendido com uma correção em público que ele tomou por uma coisa que ele tinha feito de errado. E o pastor sênior foi e corrigiu junto com a equipe que estava. E ele se sentiu ofendido. Dali para frente, já era, estragou tudo. Deixou a ofensa tomar conta. Deu lugar ao diabo. Eu vi com os meus olhos. A ofensa é uma desgraça e ela atinge níveis bem peculiares. Não tem um ser humano aqui que não é atingido pela ofensa. Tem todo mundo aqui, todo mundo que está ouvindo, de alguma forma é atingido pela ofensa. A gente precisa primeiro entender o que é ofensa, porque às vezes a gente acha que ofensa é só quando alguém te xinga ou fala alguma coisa. Não é só isso. Vamos aprofundar para nós não sermos enganados. Para ficar mais fácil de entender, eu vou pedir para você repetir assim comigo. Ofensa externa tem a ver com me sentir atingido. Quando você se sente atingido por algo externo, ou por alguma coisa que alguém fala, ou por uma situação que não está de acordo com o que você pensa, você se sente atingido e isso é uma ofensa. A ofensa se instala dentro de você. Se você permite com que essa ofensa continue, você é como se você estivesse abrindo uma porteira para o diabo entrar, sentar na sala da sua alma, cruzar a perna e ficar lá, tomando conta, dominando aquela área. E eu, particularmente, sempre tive bastante facilidade em perdoar. Mas eu aprendi algumas coisas com o Espírito Santo. Existem camadas da ofensa. E existe também algo que se chama ofensa interna. É o nome que eu dei. Ofensa interna. Como é que é ofensa interna? Cara, ninguém te ofendeu. Ninguém falou nada de mal para você. Ninguém fez nada para te prejudicar. Mas acontece algo ou alguma pessoa age de um jeito que fere a sua forma de pensar. Você acha que deveria ser diferente. Você se sente atingido. Ninguém está sabendo de nada, mas você se sente ofendido. Cara, devia ser diferente? Como assim? Como que acontece assim, assado? Aí você espera que a pessoa tinha uma expectativa em relação à ação de uma pessoa e aquilo não acontece. A pessoa não fez nada de mal para você, mas você se sente ofendido. Isso acontece ou não acontece? Uma vez chegaram para minha esposa. E depois que ela passou a ser, isso há muitos anos atrás, ela passou a ser líder na igreja, nossa igreja mãe em Blumenau. Depois de um bom tempo, uma pessoa foi pedir perdão para ela, porque ela ficou diferente. Achou que ela tinha ficado diferente. Mas demorou tempo para a pessoa perceber, não foi ela que ficou diferente. Foi ela que se sentiu ofendida, porque a Ana Paula tinha ido para um outro nível de liderança na igreja,
E é claro, o tempo já não é a mesma coisa, ela começa a lidar com várias pessoas, começou a acompanhar um monte de células, assim chamava na época. Então, o relacionamento, na questão afetiva, era a mesma coisa para ela, mas a logística, o funcionamento não estava sendo a mesma coisa. Quer ver outra coisa? Pô, me vi agora um WhatsApp espiritual. A igreja cresce. A gente já experimentou isso aqui. Quando a gente saiu da primeira estrutura que tínhamos e fomos para a segunda, algumas pessoas se sentiram ofendidas. Por quê? Porque a igreja cresceu, veio bastante gente nova e já não se tinha o mesmo nível de relacionamento, porque era todo mundo ali junto. E a igreja foi crescendo, as células foram multiplicando, e aí já não sentia o mesmo contato com as pessoas que se tinha antes. Mas esse é um processo natural do crescimento. Está acontecendo de novo. A igreja quase dobrou em um ano e pouquinho. E algumas pessoas se sentem ofendidas. Poxa, mas a gente não tem mais aquela. Mas é natural. As coisas muitas vezes acontecem de forma diferente do que a gente pensa, do que a gente gostaria que estivesse. E a gente se sente ofendido. Mas já percebeu que não foi culpa de ninguém? Mas nós, muitas vezes, nos damos o direito de nos sentir ofendidos. E quando damos o lugar para a ofensa, o que acontece? O diabo entra. Ele lança setas. Vamos lá. Pensa aí. Qual é a primeira coisa que acontece em você? Seja muito sincero nessa análise pessoal. Quando alguém... Ou vamos falar sobre ofensas externas. Quando alguém te fere com a palavra. Quando alguém te humilha. Quando você se sente rejeitado. Quando você se sente desprezado. Aí você se sente mal. Ok. Há um sentimento e também há um pensamento que vem com esses sentimentos. E você já está buscando esse pensamento agora. E você vai perceber que esses pensamentos que vêm junto com esses sentimentos, eles vêm fundamentar o que você está sentindo. Eles vêm querer consolidar a tua razão. Sim ou não? E muitas vezes você vai usar até a palavra de Deus para fundamentar. Vou dar um exemplo. Eu sou muito distraído. Eu muitas vezes olho, mas não enxergo. Eu chego muitas vezes no culto. Eu já tive muitos problemas com isso. Meu, quantas vezes? Eu chegava no culto e assim, ó, eu estava aqui no meu mundo interior, pensando, como é que tá o louvor? Como é que tá a mídia? Como é que tá não sei o quê? Ah, tá tudo funcionando, paraná, a intercessão, quem vai fazer abertura, vai fazer... Tô pensando de um monte de coisa e eu entro pensando nessa ramificação de situações. E por estar pensando assim, um monte de coisa, muitas vezes eu passo por alguém, olho, mas não enxergo. Porque eu estou olhando esse mapa que está aqui na minha frente e não estou vendo quem está ao redor. Já aconteceu. Na rua também. Aí quando aconteceu na rua, foi assim. A palavra é usada para fundamentar. O pastor lá na igreja fala de amor, né? Sei o quê, coisa arada, mas passou por mim e nem cumprimentou. Aconteceu agora. Uma pessoa que não está com Jesus, faz parte da família de uma pessoa aqui da igreja, e ela veio depois de muitos anos, não mora mais em Santa Catarina, e ela veio aqui no final do ano e veio visitar a igreja. E aí aconteceu uma situação em que terminou o culto, eu fui sair e a vi e a cumprimentei. A minha esposa passou na direção contrária, falando com algumas pessoas e não a viu. E passou. Eu conversei até um pouco com ela e tudo mais e tal. Ela já estava indo embora. Depois ela mandou uma mensagem para minha esposa. Ah, a igreja cresceu, né? A igreja está maior, igreja nova, evangelho novo, né? Você passou por mim e nem me cumprimentou. Né? E minha esposa, pô, me perdoa. Se eu tivesse te visto, eu teria falado com você. Né? Então, muitas vezes, isso acontece muito, gente. E o Senhor, eu creio que o Senhor está trazendo essa palavra
para trazer cura aos nossos corações e nós entrarmos num estágio de maturidade espiritual para não deixarmos de ter fruto. Porque nós vamos ter divergências sempre. Nós vamos ter diferenças. E o que a gente vai fazer com as diferenças, com as divergências? E mais ainda, quando as diferenças, as divergências, elas nos ferirem. Quando nós nos sentirmos prejudicados. Quando você tomar um prejuízo de alguém. Quando você se sentir rejeitado por alguém. A gente passou por outro caso. Eu acompanhando um casal, discipulando um casal há algum tempo. E eu me senti no direito, uma situação específica, discipulado mais profundo, eu me senti no direito de falar de uma forma mais firme com o marido. Eu falei, cara, mais ou menos assim, não lembro as palavras, mas foi bem firme. Cara, tu precisa tomar jeito, cara. Você toma a posição de homem quando vier filho. Pela liberdade que eu tinha com a pessoa, que achava que eu tinha, eu senti a liberdade de falar daquela forma para dar um. Cara, vamos lá, cara, vamos pra frente, tem que mudar, cara. Tá aí, tá escrito na sua frente, você sabe disso. Vamos pra frente. E dei uma. Falei umas palavras mais fortes. Que mexe, cara. Quer de ser cabeçudo. Eu não falei essa palavra, mas foi talvez algo parecido, não lembro? Eu sei que eu fui firme. E aquilo não foi bom, ele não recebeu bem. Bateu como uma ofensa. E eles saíram da igreja. E às vezes não dá, nem adianta pedir perdão. Pedir perdão. Ah, não adiantou, já era. O que acontece? Os processos de cura, os processos que você ali investiu na vida da pessoa, estou dando um exemplo. Investe na vida da pessoa, vai lá, cura, libertação, parte conjugal, casamento, várias coisas boas. E um erro estragou toda a trajetória, mesmo sendo pedido perdão. O que de início vem no meu coração? Um sentimento de rejeição. Você está entendendo? Está se colocando no meu lugar? Isso vem na nossa alma. Vem, às vezes, indignação. Poxa, milhões de coisas boas, uma coisa ruim não valeu mais de nada. Você é definido pelo teu erro. Eu quero dizer para vocês que isso acontece comigo talvez em 1 segundo. Porque eu já corto o mal pela raiz. Os pensamentos vêm, até porque o Satanás lança. Aí vem com tudo, né? Até fundamentação bíblica. Satanás vem com palavra de Deus. Aí diz como o catarinense fala, né? Sabia que Satanás já até veio no meu ouvido e falou assim, ó, se queres, queres, se não queres, diz. Pra dar uma aliviada no clima, tá pesado. Se eu deixar a ofensa tomar conta, eu vou me perder. Eu poderia até fundamentar muito bem e ter razão para falar. Poxa, já falei aqui as razões para vocês. Mas não tem, não adianta. Eu preciso reelaborar isso conforme Jesus agiria comigo. A ofensa externa e também a ofensa interna, eu acho que poderia ser diferente. Poxa, eu prego. Eu estou dando um exemplo meu, né? Eu peço para que você vá trazendo a sua realidade. Poxa, eu prego, e daqui a pouco líderes na igreja cometem erros ou se deixam levar por algumas artimanhas do inimigo. E eu sei que muitos pastores se perdem, desistem, desanimam por causa de coisas como essa. Já aconteceu comigo, você ter uma noção, de eu ter pessoas que andavam comigo
liderança na igreja, e eu tenho uma mania que eu não consegui perder ainda, de chegar nos homens que eu conheço e que andam mais perto, e dou um tapinha na barriga. Mas para mim, é uma expressão de carinho. Só faço isso em quem eu tenho mais proximidade e tudo mais, que eu, sabe? Aí eu, por alguns fatores, e depois que eu fiquei sabendo que essa pessoa saiu da igreja, e um dos fatores também foi que eu dava tapa na barriga dele. É claro que é uma junção de fatores. Por que que não falou pra mim que não gostava? Porque se sentia assim, assim, assado, coisa. Só falar. O nível de intimidade que a gente tinha, por que que você não falou isso? Enfim, fatores externos. A igreja. Aí, onde é que eu me coloco? Poxa, eu discipulo, eu ensino, coisa nada, e a coisa não vai do jeito que poderia estar indo. Esse é o maior dilema dos pastores. De todos. Hã? E ele era barrigudinho. Se sentia constrangido, tá? Porque ele falou pra mim, né? Eu paro de dar uma batidinha na tua barriguinha. Tem problema? Só falar. Pode me corrigir, não tem problema. Semana passada, uma irmã que tá aqui, que eu não vou falar quem é, falou pra mim, Sérgio, tal termo que tu usa, talvez seria legal tu mudar. Por causa disso, disso, disso. Eu falei, ó, faz sentido. Valeu, obrigado. Porque pode soar diferente e tal, e é alguma pessoa. Pô, valeu, obrigado mesmo. Tu sabe que depois daquilo, eu quase falei aquele termo umas 3 vezes. 2 em vídeo que eu fiz pro Primeiros Passos. E aí eu falei, até falei, eu vou usar o termo tal. Ela falou, ficou melhor. Eu falei, beleza. Daí eu usei. Olha só que benção, me ajudou. Agora me senti ofendido porque alguém veio falar alguma coisa para mim me corrigir. Só que muitas pessoas ficam ofendidas quando são corrigidas. Sim ou não? Se alguém vier falar, quem pensa que é para falar comigo? Tudo errado? Quem é aquela para falar comigo? É assim que acontece. Aí a pessoa vai lá, o irmão fica com cara feia, não tá num dia bom, vai lá e fala de um jeito meio áspero, pronto, se sentiu ofendido. Casais, meu Deus, isso quase não acontece, né? Teve um dia que separamos o dia da família, aí a Ana Paula foi lá pro playground dela, que é a máquina de costura. Tínhamos separado o momento para termos o momento, o filminho da família, no nosso dia de folga. E ela estava terminando um processo lá que ela estava fazendo na máquina, que também é o dia dela. E ela ainda não tinha terminado a parte dela. Eu já tinha feito a parte minha, o Ian também é dele. E aí tem um momento que a gente faz tudo junto, o nosso dia em família. Damos foco nisso. E aí ela adentrou ao tempo nosso. E eu comecei a ficar ofendida. Mas cheio de razão. Por quê? Afinal de contas, o nosso tempo da família. Pô, sai dessa máquina aí. Eu não cheguei a me passar. Eu fui lá com a vontade de dar uma voadora no pescoço, mas segurei, ainda falei, poxa, é nosso horário da família, amor. Poxa, vem lá. Ah, não, eu tô terminando. Mas termina outra hora, amor. Poxa, eu tô me esperando. E tal, vai ficar tarde. Ah, saí. Eu tava me sentindo ofendido, eu tava me sentindo atingido. Aí eu estava analisando por que que eu me sentia assim, né? Por quê? Porque eu estava me sentindo deixado de lado. Tipo assim, eu estava perdendo para a máquina de costura. Aí eu falei, meu, Mateus 7,12, cara. Faça para os outros como você gostaria para você. Pô, se ela está lá na máquina de costura, ela está terminando. Se fosse você estivesse terminando o negócio, vamos só um pouquinho, tá? Né? Então, ah, meu Deus do céu. Paciência, domínio próprio, mansidão, aleluia.
Aleluia, aguarda, Sérgio, pá, respira, parará. Depois veio ela. Terminei. E eu dominando, né, louco pra lançar uma, né? Tipo, demorando que não. Senhor, vamos lá. Então tá, vamos ver o filme. Vamos ver o filme. Tá, botamos o filme. Pronto, passou. Mas eu tava pensando, fico pensando nessas coisas, né? Como a gente se sente ofendido. Então, a ofensa, ela ganha o seu lugar de formas diferentes em cada um de nós. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui nessa noite é o quê? Para nós não sermos pegos pela ofensa e não nos perdermos, nós precisamos aprender a discernir como que a ofensa fala dentro de nós, que situações elas aparecem e despertam o gatilho da ofensa em nós. Se nós deixarmos a ofensa tomar lugar dentro de nós deixamos de permanecer na palavra, na presença, no propósito de Deus. E nos perdemos como Judas se perdeu. Por isso que Deus está trazendo essa palavra para mim e para você. Quando é que você age igual Caim? Veio uma palavra, um WhatsApp espiritual para mim hoje de manhã. Muitas vezes, quando nós nos sentimos ofendidos, nós fazemos cara de Caim. Você sabia que existe a cara de Caim? Foi Deus que falou. Está lá em Gênesis 4. Quando Abel entrega a oferta, melhor oferta, o melhor da sua oferta, Caim entregou qualquer coisa. A oferta de Abel foi aceita, de Caim não. Aí Caim ficou brabo e começou a pensar em matar o irmão. Aí Deus chega para Caim e fala assim: Ô, por que que você tá com essa cara aí? Com esse semblante caído? Então daí nasceu a cara de Caim. Quando nós nos sentimos ofendidos, eu fico imaginando que naquela hora que eu estava falando com a Ana Paula falou assim, só mais um pouquinho. Eu fico imaginando que se estabeleceu no meu semblante a cara de Caim. E às vezes o irmão ou a irmã faz cara de Caim, para meu, eu acho que esse negócio vai pegar. Quando o irmão ou a irmã fizer cara de Caim, quando o marido fizer cara de Caim, quando a esposa fizer cara de Caim, filho então adolescente, misericórdia. A cara de Caim ganha um adicional que é chamado bico. Como é que nós vamos lidar com essa ofensa? Quando o filho ele não corresponde ao que a gente fala, quando um filho mente, quando um filho te dá um migué, meu Deus, eu falei que não ia falar mais isso. Quando te dá uma meia volta, te engana, te enrola, meu Deus. Fala o punhão lavar o prato, mas dá aquela enrolada, né? Afinal, ele lava depois de bastante toque de amor. Como é que a gente reage? Porque a gente se sente ofendido. Sim ou não, pais? Como é que nós vamos, então, corrigir a situação? Então, nós precisamos entender isso, como que isso funciona em nós. E o Espírito Santo está trazendo a todo mundo aqui gatilhos que despertam a ofensa em você. E você vai sair daqui hoje, certamente, uma pessoa com mais graça, sabedoria de Deus, capacitação pela palavra. Você está sendo limpo pela palavra. E ainda mais, nós vamos orar no final, declarando o agir do Espírito Santo, trazendo o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, para que quando você for atingido pela ofensa, isso vai acontecer, porque você anda com seres humanos, você vai agir conforme o que a palavra diz, não da sua forma carnal. Amém? Então repita assim comigo, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu entro em níveis mais altos de não usar o direito de me sentir ofendido. Repete aí comigo. Em nome de Jesus, a ofensa não vai mais encontrar lugar em mim. Eu dou perda e vou dar perda do meu direito de me sentir ofendido. É uma escolha, gente. Nós estamos numa noite muito especial aqui hoje, viu?
Isso aqui é alto nível de palavra e de presença. Você não vai mais ceder a certas inclinações da sua alma. Quando mexer ali, quando você se sentir humilhado, quando você se sentir rejeitado, quando você se sentir desprezado, quando você se sentir deixado de lado, você não vai deixar a ofensa tomar conta. E agora tem o nível da ofensa interna. A ofensa interna, ela acontece quando nós nos decepcionamos conosco. Quando a gente não consegue algo. Quando a gente tem uma perda. Quando a gente se sente fracassado. Acontece com você? Quando a coisa não dá certo. Quando você se sente incapaz. Quando você olha para a esposa e fala, meu Deus, eu não consigo agradar. Isso não acontece lá em casa, tá? Só diga-se de passagem. Isso é muito bem resolvido, mas acontece nos casamentos. Dia 20 vai começar seminário de casais. Então, eu aconselho os casais a participarem. 2 quintas-feiras no mês. Fevereiro, março, abril, maio e junho, uma quinta-feira. 10 encontros só. Quer crescer na relação conjugal? Quer entrar em novos níveis? Quer ser usado por Deus nessa área também? Vem para o seminário de casais. Inscrições em breve no aplicativo. Nós somos muito provados na nossa ofensa interna dentro de casa. Nós somos muito provados na ofensa interna no trabalho. Porque a gente não consegue atingir aquilo que a gente pretende na nossa vida financeira, por exemplo. E muitas vezes a gente se sente incapaz. Ou quando a gente erra. Você já errou alguma vez? Já perdeu dinheiro? Por bobiça? Já perdeu dinheiro porque ficou com os olhos desse tamanho na promoção? Já chegou o mês teve mais como é que fala, meu Deus? Hã? Tem mais dias no mês do que o salário. Meu Deus do céu. Administrou finança errada. Quem é que não passou por isso? Talvez você esteja vivendo esse momento de achar que não consegue. Estou recebendo um WhatsApp celestial agora, hein? Preste atenção. Você que nada e até agora morreu na praia com relação à frequência na atividade física. Fala, Deus. Olha, é sério, hein? Na boa, Deus falou para falar isso aqui, não falei isso de manhã, não. É palavra para a gente aqui. Você pode sim. Persevera. Amém? Porque o corpo é templo do Espírito Santo. E fazer atividade física também é uma expressão de adoração a Deus. Ixi, talvez alguns aqui nunca perceberam desse jeito. Se você sabe o bem que você deve fazer e não faz, você comete pecado. Está escrito em Tiago. E você sabe que o corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Ele quer você todinho para ele, mas se você não cuida bem daquilo que é dele, então ou você está dizendo que você não é dele, ou você está dizendo que você é relaxado. Saiu da minha boca e eu estou aqui falando e assim orando, Senhor, forte, hein? Só vai ficar bravo comigo. Então, faça atividade física e cuide do seu corpo, porque muitas vezes você dorme e não tem energia, porque você não cuida. Para que você possa permanecer em Deus, fazer atividade física também é importante. A alimentação também, ficar comendo um monte de besteira, tomando aquele refrigerante geladinho vermelho, preto e que por fora é vermelho, quando eu falar o nome para não dar ibope, que você ama tanto, que termina com cola. É um veneno. O do Brasil tem mais, se eu não me engano, são 6 vezes mais
corante caramelo, que é cancerígeno. Pregação diet. Fitness. A ofensa não pode encontrar lugar em você. A ofensa não pode encontrar lugar em você. Seu coração deve ser tomado pelo derramado do Espírito Santo. Que você seja aperfeiçoado no seu coração com o coração de Jesus. E quando vier a ofensa, diz: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O coração de Estevão, que estava tomando pedrada, estava sendo morto e falava: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O coração de Paulo, de Pedro, que sabiam quem eles eram e se entregavam por Jesus, não deixaram a ofensa tomar conta, mas amaram as pessoas, permaneceram em Jesus, permaneceram na palavra, permaneceram na presença e viveram o propósito. Para que você seja blindado da ofensa externa e da ofensa interna. Dê perda do direito de se sentir ofendido. Essa é uma das chaves mais poderosas para permanecer na palavra, na presença e no propósito de Deus. E o que vai acontecer aqui agora? Nós vamos orar nas seguintes direções. A primeira, para que venha sobre a sua vida um agir sobrenatural de Deus, porque a gente precisa em perceber quando que a ofensa vem e quando que nós estamos dando vazão para ela. O que eu mais percebo são cristãos deixando levar, dando até argumentos muito bem plausíveis para manter-se no direito de se sentir ofendido. Só que aí está dando lugar ao diabo. Então é melhor ter o coração livre, é melhor ter o coração leve, é melhor ter vida. O perdão deve ser aplicado em todos os níveis de relacionamento. Em relação às pessoas, quando elas te ferem, se você se permitir ficar ofendido, não vai dar bom. Então, se você decidir entrar pelo caminho de dar perda desse sentimento de se sentir ofendido, você vai ter paz e vai ter alegria completa. E ninguém vai poder roubar. Quando o diabo lançar pensamentos, se lança pensamentos muito bem fundamentados para você ficar chateado, ofendido, magoado, você vai se lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar, esse não é o caminho. E vai te lembrar da palavra, por isso que você precisa permanecer na palavra. Ele vai te lembrar da palavra certa para declarar na hora, como eu dei o exemplo aqui antes. E você deixar essa palavra tomar conta, em nome de Jesus. Você ser livre da ofensa interna quando as coisas não funcionarem do teu jeito. Você vai ficar leve no teu coração, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. E mais ainda, quando muitas vezes você sentir vontade de perguntar para Deus: Deus, por quê? Por que acontece com o outro e não acontece comigo? Deus, por que está acontecendo isso comigo? Isso também é o caminho da ofensa. A gente se sente diferente das outras pessoas. Eu quero dizer para você que esse caminho é o caminho errado. O caminho é o caminho da confiança, o caminho da fé. Senhor, eu não estou entendendo, mas Tu és soberano, Tu continuas sendo todo poderoso sobre a minha vida. Tu és poderoso para curar, Tu és poderoso para salvar. Eu creio e eu me rendo aos Teus pés. E assim a gente experimenta a libertação. Sai da defensiva, se desarme, não deixe a ofensa tomar lugar e levar você para o abismo e roubar os frutos da sua vida. Entre em níveis sobrenaturais da presença de Deus. Amém? Eu quero orar com você agora. Vamos ficar de pé?